Olá, boa tarde. Já Sejam estamos? bem-vindos. Já estamos, dito. Olá, olá. Viva, viva. Boa Sejam bem-vindos. tarde a todos. Olá. Acho que começámos um bocadinho mais cedo, mas nós, entretanto, o que não nos falta é capacidade comunicacional, Exato. portanto, nós enchemos aqui o espaço. Tagarelice. Portanto, sejam bem-vindos a todos ao terceiro episódio da nossa segunda temporada. Na verdade é a 11ª live. Pronto, Estou a contar tudo bem? contado, acho que sim. Não, 8, 9, 10, vou, 11. vou acreditar em ti. Não sei quantas é que tiveram já a primeira temporada. É 11. É 11. Acredita em Ok. mim. Ok. Portanto, segunda temporada em curso. Começámos de facto com esta dinâmica da era Covid-19, que é muito desafiadora para quem efetivamente tem esta conexão com o cliente externo. E nas duas últimas sessões estivemos a falar convosco um bocadinho sobre as novas práticas e os novos desafios que o Covid-19 trouxe no processo de atendimento ao cliente. Portanto, falámos muito no atendimento presencial, claramente, durante o processo da venda, da prestação de serviço ou da venda de produto, e deixámos aqui algumas dicas que, no nosso entender, são importantes e vamos já levantar aqui um bocadinho o véu. Novidade para todos, tal como nós nos tínhamos proposto de criar um manual empático associado ao Covid-19. Ele estará pronto no final deste mês, certo, Justiça? Certo, já está a ser cozinhado. Já está a ser receita cozinhado. Já está a ser E, feita. portanto, este manual empático do atendimento ao cliente na era Covid-19 vai ficar disponível para todos os clientes LAC que efetivamente vão ter esta mais-valia agregada para as boas práticas e garantirem que efetivamente são líderes no atendimento ao cliente. Acho que é uma boa notícia para todos. É isso mesmo. Portanto, fica aqui a dica. Outras empresas ou outros clientes que ainda não sejam lá aqui queiram aceder ao nosso manual empático, é uma questão de nos contactarem e depois nós vemos logo a forma de o fazer. Sim. De uma forma equilibrada e justa para todos, não é? Mas é um grande desafio. Sim, se me permites, eu aproveito para vos dizer que em breve vão ter novidades relativamente ao nosso LAC, que nós estamos a tentar ajustá-lo às medidas Covid. Portanto, vamos ter aí uma ajuda para que todos possam dizer ao mundo: nós aqui estamos a fazer bem, nós estamos a cumprir com as regras e temos aqui uma relação empática consigo. O Covid Sim. não veio atrapalhar, quer dizer, veio, mas nós transformámos essa nova realidade em alguma coisa que já transformámos na nossa relação consigo. Então, o nosso LAC tem aí novidades que em breve nós daremos conta. Ou seja, aqui o grande desafio é passarmos deste modelo de imposição da Direção-Geral de Saúde, está a fazer o seu papel muito bem, como é óbvio, mas passarmos do modelo de imposição com regras rígidas e apertadas, que não vão deixar de ser cumpridas, mas trabalhá-las ao nível do cliente, ou seja, transpor o nosso foco não para a imposição das regras, mas para o cliente no sentido de cuidar, dar atenção e proteger e garantir a sua segurança e saúde. É isso mesmo. Portanto, este manual empático, no fundo, vai garantir o cumprimento de todas as práticas que estão definidas na DGS para todo tipo de serviços de prestação de atendimento ao cliente, mas com uma dinâmica claramente muito mais amiga do cliente, muito mais acolhedora e muito mais líder e encantadora neste processo. Certo. Ok? É isso mesmo. Então, ponto de situação da nossa última live, dito só para aqui para este pessoal, este peer group que já está a aparecer. Bom dia, Isabel. Olá. Do Brasil. Aqui é boa tarde, Isabel. Bom dia, bom dia. Mas fazendo aqui uma sistematização do que nós falámos nas nossas duas últimas sessões associado ao Covid, portanto, como pedir ao cliente para utilizar os meios de proteção, para utilizar o gel, a máscara, como pedi-lo de forma empática. Isso mesmo. Como pedir para ele cumprir as regras e as boas práticas que agora estão implementadas nos negócios, nas lojas, em todos os sítios onde ele se desloca. Como antecipar objeções, que parece-me que esta é muito importante. Não deixem que seja o cliente a colocar entraves e dificuldades no problema. Exatamente. Não é? Antecipem as objeções, porque elas agora vão ser diferentes, conforme nós partilhámos da última vez. As objeções integram não só aquilo que nós já conhecíamos, mas os tempos de espera, as regras, o distanciamento. Portanto, vamos antecipar tudo isto para o cliente, de facto, não entrar aqui no processo da objeção ou até da reclamação, que é sempre muito mais desconfortável para quem está a lidar com o processo. E, finalmente, como comunicar as novas práticas que nós temos implementadas nos nossos negócios de uma forma positiva. Portanto, foi sobre isto que estivemos a falar, certo, Judite? É isso mesmo. Ok. E, portanto, não vamos massacrar mais. Tenho a certeza que vocês retiveram as mensagens ajustadas aos vossos negócios. Portanto, hoje iríamos avançar já para o tema que nos traz cá
e que é a comunicação escrita, especificamente no e-mail. Não é? Nós vamos dedicar agora os próximos tempos a essa competência de comunicação escrita e hoje, especificamente, como alguns princípios, algumas regras de como comunicar via e-mail. Isto porque, como nós nos apercebemos neste período de confinamento em que estivemos em teletrabalho, a interação física ficou muito mais limitada e o que é que aconteceu naturalmente? As pessoas começaram a utilizar muito mais o quê? O telefone, o e-mail, as redes sociais e muitos de vocês partilharam connosco como é que nós vamos interagir com o cliente de uma forma encantadora, de uma forma produtiva, que seja de facto uma forma de quem está a liderar efetivamente o negócio e a fazer a diferença, como é que o vamos fazer? Portanto, estas próximas sessões, como dizia a Judite, comunicação digital. Hoje vamos começar por e-mail, mas depois passaremos às redes sociais e a todas essas áreas que de alguma forma são uma exigência cada vez mais em qualquer negócio e que nós, obviamente, também temos que saber comunicar de forma encantadora por lá, ajustando as boas práticas à especificidade de cada um destes canais, certo, Judite? Precisamente, é isso mesmo. Portanto, hoje é e-mail. Hoje é e-mail. E-mail. E então, Judite, partilhamos o quê? Bom, eu decidi trazer assim 3 áreas que é importante termos em conta quando decidimos utilizar o e-mail como meio, como canal de comunicação. E quando pensamos nisso, é bom pensar em 3 coisas. É bom pensar no motivo pelo qual eu vou comunicar com o cliente, ou seja, qual é o motivo que me leva a escrever um e-mail, e este motivo é importante que seja cá claro, e já vamos ver mais em detalhe o que é. E depois pensar aqui em 2 coisas importantes. No tema, ou seja, no que é que eu vou escrever no assunto. Sim. E como é que eu vou estruturar o texto no corpo do e-mail. São 2 preocupações que devemos ter muito presentes e que eu queria dedicar o dia de hoje, dando-vos aqui algumas dicas de alguns princípios importantes na escrita do tema, do assunto. Claro. E depois no corpo do texto. Pegando no que tu estás aí a partilhar, Judite, isto é tão importante no e-mail como em qualquer outra área. Estavas a falar e eu estava a dizer, de facto, antes de eu entrar em ação, o que é que me motiva a entrar em ação? É isso. Qual é o meu propósito? Não é? Nós temos claramente que parar, porque a maior parte das vezes, quando vamos para o e-mail, é já um meio de comunicação digital que está tão gasto, está tão trabalhado e se calhar tão mal trabalhado, que a maior parte de nós recebe uma carrada de e-mails por dia, nem sequer os abre, ou abre e espreita e aquilo não nos diz nada e nem sequer lemos, não é? É isso mesmo. E isto porquê? Porque se calhar quando nós vamos para o e-mail vamos despejar uma quantidade de informação tão pouco estruturada, tão pouco pensada, tão pouco orientada, que depois perdemos o nosso impacto enquanto comunicadores e a outra pessoa que está do lado de lá também fica sem ser mobilizada para aquilo que nós efetivamente pretendíamos. Isto quando estavas a partilhar, o que é que me motiva a escrever este e-mail? O que é que me motiva a desenvolver esta ação? Isto é extremamente importante porque a maior parte das vezes eu mando um e-mail e não temos sequer a ideia, mandamos um e-mail por tudo e por nada e não temos muitas das vezes a ideia do que nos motiva a fazer isso. E consolidar se ela é sólida, se é... Porque às vezes, não sei se concordas, mandamos e-mail com muita frequência e muitos deles nem eram necessários porque não têm grande impacto, nem têm grande cuidado. E aproveitando o que diz a Florinda, muitas vezes, e nós constatamos isto em muitas empresas com quem trabalhamos, o uso do e-mail às vezes é abusivo numas situações, outras vezes é completamente inexistente. Não há aqui, é difícil haver aqui uma utilização regrada do e-mail. Claro. Eu lembro-me de um senhor que há pouco tempo me dizia, muito irritado, que a equipa dele manda exageradamente e-mails, que às vezes manda um e-mail só a dizer obrigada. Eu não quero que me agradeçam, eu mandei uma coisa qualquer, é para comunicação, é só para informação e depois recebo 50 e-mails da equipa de volta a dizer muito obrigada. Aquilo enche-me a caixa, aquilo atrapalha-me o meu dia. Sim. Portanto, eu não preciso que me mandem um obrigado. Naquele caso concreto, as pessoas têm que compreender que naquele contexto não faz sentido o obrigada. Porque temos esta dificuldade. O e-mail, sendo um canal de comunicação escrito, nós temos às vezes dificuldade em compreender, é escrito, mas eu não uso a terminologia escrita no e-mail, porque aquilo é quase uma conversa, não é? Há aqui uma coisa um bocadinho híbrida. Nem é um formato completamente escrito, nem é um formato verbal. Ou seja, não é aquela carta formal, meio, informar, que não sei o quê. Eu não uso. Mas é um discurso que se vê muito nos e-mails. Venho por este meio, não é? Errado, não é? Porque não é uma carta, como tu dizes, formal,
Exato. Não é uma criminal. conversa informal, é uma coisa híbrida que tem que haver aqui muito bom senso E é entre, difícil. não é? É difícil. Entre integrar o rigor do processo que está associado à comunicação em e-mail e a informalidade que nós queremos criar de vinculação com a pessoa que está do lado de lá. Precisamente. É um desafio muito grande. Precisamente. Até porque há muito mais informalidades, dito certo, nas redes digitais. Quando nós estamos a usar a comunicação nos chats, no WhatsApp, aí o índice de informalidade é muito maior. Sim. Não Aí é? a dificuldade é um bocadinho diferente, que é como é que eu, sendo formal, Certo. vou manter-me formal num canal informal. Sim. E esta dificuldade também existe. É muito Mas o interessante. e-mail, de facto, tem este grande problema, que é o uso excessivo, o abusivo e o déficit. Porque muitas vezes eu mando um e-mail para alguém e não tinha presente que aquele tema não é daquele alguém. E eu esqueci-me de pôr o dono daquele tema em cópia ou em conhecimento. E isso às vezes cria complicações. O contrário também é verdade. Eu mando um e-mail para o dono do processo e ponho em cópia a empresa toda. 20 pessoas, isso é terrível, não é? Ou então mando um e-mail quando tenho a Florinda aqui ao meu lado, vou-lhe mandar um e-mail para lhe dizer que tenho uma reunião com ela, queria falar com ela em 10 minutos. Em vez de lhe dizer presencialmente ou por telefone, Florinda, dás-me 10 minutos do teu tempo, por favor. Pronto. E muitas vezes nós substituímos uma conversa presencial ou verbal, ou telefónica, até, não é? Com o e-mail. Há aqui o uso do e-mail é uma competência que nós temos todos que aprender, porque ou cometemos o erro por excesso ou por defeito. E eu acho que esta dica é importante de partilhar, Judite. Não é um caráter demasiado formal como uma carta escrita, mas também não é um processo de trazer por casa, não é? Não, claro. Informal, informalzinho, não é? Claro. É E um bocadinho encontramos isso. muitos erros no uso do e-mail, como seja, por exemplo, eu estou aqui e mando um e-mail e eu própria decido que a minha assinatura é cheia de florzinhas e coraçõezinhos, porque eu gosto, porque sou uma querida, sou sensível, mas na verdade aquilo não é compatível com a imagem da organização a que eu pertenço. E portanto é difícil. Essa congruência com os valores e com a imagem da organização é algo que escapa muito na utilização dos e-mails. Há algumas empresas que não têm, de facto, também um departamento que trabalha com tanto foco e tanta intensidade na questão da imagem congruente, mas perde-se muito isso que tu estás a dizer. E eu agora estou-me a lembrar de uma outra coisa que não trazemos hoje para aqui, eventualmente num outro dia, que é a ética na utilização do e-mail. Que há aqui muitas regras de ética e de respeito pelo próximo que nós muitas vezes não conseguimos ajustar a este e-mail. Dou-vos um exemplo. A Florinda manda-me um e-mail com uma situação qualquer, sei lá, menos lícita, e eu não posso aceitar. Então, o meu senso comum diria logo, não, eu vou mandar um e-mail, vou responder a esta senhora e ponho o chefe dela em cópia. Não é eticamente correto. O correto seria, Florinda, não te consigo responder, não acho justo, não acho bem este conteúdo, deixa-me dizer-te que da próxima vez que me colocares estas questões eu vou colocar o nosso chefe em cópia, porque ele é que tem o poder de decidir. Portanto, eu devo avisar a próxima vez que vou colocar alguém, porque a troca de e-mails, nesta troca, eu acrescentar alguém sem a autorização da outra pessoa, és tu que estás a incorrer na falta de ética, não é? E estás a desenvolver um processo de manipulação. Com certeza. Okay. Portanto, primeiro pensar no motivo, certo, Judite? Ou seja, para darmos aqui algumas dicas e alguns referenciais sólidos às pessoas que estão do lado de lá para utilizar um e-mail devidamente. Primeiro pensar no motivo, o que é que motiva a escrever este e-mail, e isto dá-nos informação, quer para perceber como é que vamos definir o assunto, quer para perceber como é que vamos estruturar o conteúdo. Precisamente. Okay? Quero mandar um e-mail, imaginem, que é o mais difícil, quero mandar um e-mail para uma empresa que não me conhece e que eu também não a conheço, mas quero começar uma relação com ela, quero que ela saiba que eu existo, que tenho aqui um conjunto de soluções interessantes para elas, aquele típico e-mail da apresentação da empresa. Sim, que é frequente. Certo, este é o meu motivo, pronto, está clarificado. Então agora vamos pensar qual é o assunto, o que é que eu coloco no assunto. E aqui há 3 ou 4 dicas interessantes que eu acho que vocês devem reter. O assunto tem que ser curto, eu não devo ter um assunto de 2 linhas, deve não cabe lá, eventualmente cabe. Bem, cabe, passa para debaixo. Nunca testei, mas tem que ser curto. Depois, deve ter ali as palavras-chave que me possam ajudar numa futura pesquisa. Eu devo ter ali aquilo que são algumas palavras-chave. Sei lá, se eu estou a mandar uma fatura, eu devo pôr lá a fatura número tal. Se eu estou a mandar uma coisa do processo, eu devo ter lá o processo número tal. Porque isso vai-me ajudar num futuro... nós e a quem recebe. Com certeza. A pesquisar, a gerir, a tratar esta informação. Muito cuidado, porque os algoritmos dos e-mails tratam isto como spam, com as palavras tipo gratuito, grátis, oferta, desconto. Estes e-mails que têm no assunto estas palavrinhas
normalmente vão logo para o lixo, vão logo para o Vão spam. diretamente para spam. E isto não é bom. Portanto, cuidado com estas palavras. Às vezes achamos que estamos a fazer uma grande coisa a usar Exato, isso, não é? Para atrair exatamente. e perdemos muito o foco e a intenção depois no impacto que isto tem, não é? Precisamente. Portanto, a reter um tema curto, que fale do tema principal, que tenha ali as palavras-chave que depois me ajuda a procurar o e-mail, e cuidado com estas palavras problemáticas. Dizias, vou desafiar-te, dizias tu, muitas das vezes fazemos este e-mail ou para apresentar uma empresa ou para apresentar um novo serviço da empresa. Exato. Que assunto é que tu colocarias de lá para ser atrativo para mim? Deixa-me pensar um bocadinho. Nunca colocaria a apresentação da empresa. Sim, porque isso serve-te a ti, não é? Exato. Não me serve a mim. Exato. Ok. Quantas vezes vocês recebem e-mails que dizem a apresentação da empresa e abrem? Nenhuma. É uma seca, não é? É uma seca. Eventualmente pode acontecer que vocês até andem à procura de um fornecedor daquele serviço ou daquele produto e faça olha que bom, sentido. não é? Mas isso é um achado, isso é uma porcentagem E eu ínfima. acho isso muito importante e deixa-me sublinhar que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Ou seja, o assunto deve ser colocado na ótica de beneficiar o cliente e nunca sempre, a nós. Sempre. E nós a maior parte... Não, mas eu estou a falar genuinamente. A maior parte das vezes quando estás a conceber um e-mail estás a pensar no teu assunto, no teu interesse, na tua necessidade. E isso fica logo tudo errado. Ó, Florinda, se tu pensares um bocadinho, as regras da comunicação também se colocam aqui. Exatamente. Né? O foco no outro, a importância do outro também tem que estar no Mas no acredita escrito. que isso, cara, é mais fácil para quem nos acompanha perceber isso numa interação direta e presencial do que num e-mail que é um suporte mais abstrato, mais... Não é? Se calhar não refletes tanto isto que estamos aqui a Pois, partilhar lá. Mas na não é? verdade tem exatamente o mesmo impacto. E é- Porque ele vai mas é chegar a bom. outra pessoa e vai ter uma reação na outra pessoa exatamente como uma outro tipo de comunicação qualquer. Portanto, o assunto tem que ser a pergunta, como é que eu... Bom, se calhar eu ia colocar um assunto da apresentação da empresa, imaginem, vamos Queres apresentar divulgar a um empresa? serviço novo Sim. e eu quero divulgá-lo, eu se calhar vou pôr no assunto pedido de contacto. Só que depois o meu texto, o meu corpo do texto, tem que estar escrito congruentemente com o assunto, não é? Porque se a minha função é disparar 2000 e-mails, tipo folhetos na caixa de correio, podem fazer o que vocês quiserem. Sabem o que é que acontece aos folhetos da caixa de correio? Ninguém lê. É o que vai acontecer com Vai os para o e-mails. lixo. Precisamente. Portanto, aquilo é um esforço com uma taxa de sucesso muitíssimo baixa. Portanto, se querem ter algum efeito, algum retorno maior, devem ter um assunto que seja por si conquistador de quem vai ler. Mas Esse se eu colocar pedido um de contacto assunto, vai sempre pedido de suscitar contacto, curiosidade. pensem um bocadinho, vocês Yeah. punham no lixo ou não abririam um e-mail que diz pedido de contacto? Epá, deve querer alguma coisa de mim, não é? Que- Se calhar precisa de alguma mas- coisa... Exato. Será para me oferecer? Será para Sim, me dar? não é? Será que... É interessante. Dificilmente, até porque nós somos altamente curiosos. Portanto, é com base nesta curiosidade que muitos de nós ainda caímos no phishing. Agora, também não vale, gente boa que está desse lado, não vale manipular, ou seja, deixa-me pôr aqui um título interessante no assunto e depois o corpo, como tu dizias, do e-mail não tem nada a ver. Vocês só vão enganar a pessoa uma vez, porque da próxima Claro. vez, quando ela vir que veio de vocês, já não abre, não é? Obviamente, E portanto, obviamente. esta congruência é muito importante, Certo. não é? Vamos fazer sempre isto com congruência. Certo. Portanto, assunto muito importante, curto, com um tema que revele o motivo, não é? Sim. O mote do meu contacto, cuidado com as palavras E com para ele não cair benefício no para o spam. cliente. Exatamente. E o interesse daquele tema tem que ser para ele, para o Para o meu lado lá. destinatário e não para mim. Estes Ok. são alguns princípios Parece-me bem. do assunto. Uhum. Depois, vamos escrever o nosso conteúdo. Uhum. A primeira regra muito importante do conteúdo... Olha, o início do e-mail, Judite. Antes do início, É? Filipe, deixa-me só dizer. Ok. O conteúdo, Uhum. o início, o conteúdo, a despedida, tudo Sim. deve ser curto. Deve caber num ecrã. Ana Lima. Obrigada, Ana Lima. Temos aqui uma informação que eu acho Ana espetacular. Lima ajudou-nos imenso nesta informação. Obrigada, querida. Segundo a HubSpot, 80,8% dos e-mails são abertos em dispositivos móveis. Vocês sabem o que é que isso significa? Pois, O agora ecrã é colhem esta pequenino. informação. Exato. Se num computador, quando eu abro um e-mail, tenho uma tela mais ou menos grande, não sei, Sim, mas é sempre grande. Num computador é fácil. Agora, num telemóvel... exato. Pensem E a- o que é que vocês conseguem escrever Conteúdo. que caiba. Bom, podem fazer scroll, mas muito pouco. Mas esta nova geração que aí vem, que já está cá. Já cá está a já bué. cá está, exato. Como dizem eles, a bué. Exato. Geração milénio, não é? Exatamente. Que são altamente digitais,
Não Não. são só eles, nós também, mas eles ainda revelam mais esta característica. Não são pessoas de leitura, de lerem uma página inteira, um livro. Não são de ler, são de imagens, são de vídeo. E são de mensagens curtas, muito curtas, não é? Exato. Quando Portanto, nós... se eu escrevo um texto num Sim. e-mail de dois 4 parágrafos, parágrafos. ninguém lê. Ninguém Ninguém lê. E façam uma experiência. Façam um texto grande para alguém que vocês conhecem. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e ponham uma pergunta no terceiro parágrafo. Ninguém vos vai responder. Porque não chegam sequer a ler, ou se estão no terceiro parágrafo, a capacidade de concentração já está a desviou. 50% a menos por cento. Portanto, Sim. não vão conseguir reter a informação que vocês E passam. isto é muito importante, ou seja, dependendo do target e do público que nós estamos, de alguma forma, se bem que isto é generalizado, e-mail é para toda a gente, Certo. mas pensem nesta geração milénio, que de facto é esta geração um bocadinho resistente à leitura e ao foco consistente durante muito tempo, que temos poucos segundos, como tu costumas dizer no atendimento presencial, temos 4, 5 segundos para gerar empatia. Exatamente. No e-mail temos muito poucos segundos para garantir que a mensagem flui e passa, não é? Certo. Portanto, muito importante no e-mail é sermos objetivos. Não tentem explicar tudo. Deixem alguma coisa por explicar, porque isso até pode ser muito interessante para um contacto que vocês possam querer fazer presencial ou telefónico. Portanto, não é preciso explicar tudo no e-mail, principalmente porque o nosso destinatário, a probabilidade dele ler é muito pequena. Portanto, não vale a pena estar a explicar tudo no e-mail. Portanto, conteúdo Curto. curto, ok? Lembrem-se sempre que estão a escrever para telemóvel, é uma boa... Exato. Se alguém abrir isto no telemóvel, fica lá tudo no ecrã, no primeiro, e pensem nisto que se calhar é uma boa dica, ok? É isso mesmo. Depois, Temos que pensar na estrutura. sim, Portanto, já sei o motivo, já decidi o assunto, agora vou estruturar a minha escrita. A primeira preocupação é como é que eu vou tratar o cliente. Vou Sim. saudá-lo como? Vou cumprimentá-lo como? E aqui há uma discussão grande e há muitas opiniões. Eu partilho a minha, com base em alguns princípios. Eu detesto é demais. Não sou fã. no fundo não és nada fã. Não gosto daquela expressão que nós todos usamos muito. Eu não uso, porque não gosto mesmo. Cara Judite, cara Florinda. Mas tu deves ter essa aversão, sabes porquê? Por causa do preço e da objeção preço. Certo? Será? A objeção preço é a coisa que tu dizes que o pessoal tem mais dificuldade em lidar. Deve vir daí. Nós Mas eu, por exemplo, gosto muito do caríssimo. O caríssimo já fica bem, não é? O íssimo. Não é? Íssimo. Caríssimo senhor, caríssimo colega, caríssimo aluno. Acho que é O caro aluno é assim... É uma coisa fria. É fechado, não é? É uma coisa standard. Não é redondo. É pontiagudo. Não é empático. É uma coisa só... Yep. É neutro, para mim, neutro menos. Cria-me uma certa aversão. Isto não está definido em lado nenhum. Estamos a partilhar as nossas perspectivas convosco. convosco. Isto é a minha opinião. Ok? É a sensação que eu tenho. Como, por exemplo, uma que tu usas, que eu também não gosto de nada, que é na despedida. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Já me ok. Mas esta do caro, de facto, também não é daquelas que me entusiasma mais. O caríssimo já é mais agradável, não é? não é? É mais simpático. O excelentíssimo senhor. É bem. O estimado senhor. Também não gosto. É? Também gosto. Depende muito da relação. É claro. Há que ter isto em conta. Eu certeza. quando mando uma para a Judite não vou pôr estimadas Judite. Mas podias. Não, só mesmo. Viva Judite. Exato. Ou seja, quando a relação é próxima, eu acho que nós também devemos aproveitar isso, certo? Com Judite? certeza. Ou seja, se é uma pessoa que eu não conheço e até tem um título, eu posso colocar estimado Sr. Doutor António das Neves, etc e tal. É isso. Mas se eu tenho uma relação próxima, viva Doutor, como vai? Viva Doutor António, como está, não é? Precisamente. Portanto, é isso mesmo. Ajustar. O olá, o bom dia, o viva, são tudo saudações muito possíveis e muito aceitáveis para o e-mail. Naturalmente que depende da relação que vocês têm com essa pessoa. Não havendo relação nenhuma. Excelentíssimo senhor, ou senhora, estimado senhor ou senhora, caríssimo, todos eles resultam. Sim, eu sim. diria que o caro... O caro é caro. Bom, façam como vocês quiserem, mas Claro. eu não gosto. Mas fica a dica, Judite, que eu vou aproveitar e meto a colherada também. Pensem sempre, ouvindo e lendo essa palavra, qual é a carga emocional que ela vos traz. Tudo nos traz carga emocional e nós sabemos do que gostamos e do que não gostamos, do que nos cria conforto ou não, e se calhar é uma boa métrica. Exato. Cara Florinda. Não é? É capaz de não. Ok, mas coisa fica muito fria, fica a partilha, não é? Okay.
Pronto. Portanto, primeira Saudação guerra. feita. Saudação e ajustar ao tipo de relação que eu tenho, certo? Sim, certo. Cumprindo sempre, obviamente, o respeito pelo outro, naquela boa Sempre. prática, não é? Certo. Se é doutor e gosta de ser tratado de doutor, caro doutor, o caríssimo doutor António, Com não é? certeza. Estimado doutor António. Isso mesmo. Se nós temos uma relação mais próxima, viva Judite, não é? Isso mesmo. Temos que ajustar, porque também não faz muito sentido usar o título quando temos já Não. alguma ligação e andamos ali com o título atrás. Isso Depende também cria... bocadinho, é que eu posso ter uma relação muito grande, mas se a pessoa gosta, se Sim. eu sei que ela gosta, pois com certeza vai ser. Mas se ela já deu sinais que não... Claro, se ela já deu Temos que sinais ter essa que... conta. Certo, Ok. é isso mesmo. Primeira regra é essa, portanto, ajustar ao perfil da pessoa que temos lá de lá, a relação que temos, à profundidade da relação que temos estabelecida, etc. Isso Segundo, mesmo. Ainda aqui, porque isto depois vai-se usar em toda a estrutura do texto, uma das regras muito importantes no e-mail é personalizar, 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 personalizar. Quanto mais personalizar o e-mail, mais fácil é chegar ao lado de lá. Portanto, o personalizar significa que eu tenho que saber que é doutora Florinda Ladeira, que eu tenho que saber que é doutor António Joaquim. Não sabendo, excelentíssimo senhor, diretor do departamento tal. E depois até podem fazer no corpo do e-mail nota de que, infelizmente, não sabem quem é. Mas bom, já estamos a complicar. Certo. Para já, saudação, Certo. ajustada ao nível de relação que têm com a pessoa e personalizar, personalizar, personalizar. e o personalizar não é só no nome, é também... Não é. Começa aqui, Ah, ok. mas continua no no texto. conteúdo do e-mail. Isso Boa. mesmo. Depois, vamos explicar ao que vamos. Primeira coisinha que eu tenho que dizer, se eu estou a escrever um e-mail para uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, eu tenho que dizer quem sou eu. Primeiro é, eu sou a Judite, estou a escrever da empresa enérgica, não sei o quê, empresa do setor tal. E a seguir vou dizer o quê? Vou dizer porque é que eu estou a Eu estou a contactar. contactar. Portanto, quem sou, ao que venho, e esta resposta, tal como num telefonema deve ser, estou a escrever-lhe porque, estou a telefonar-lhe porque, e a frase que vem a seguir tem que ser dita com muita segurança e com muita clareza. E se vocês estão a mandar ou estão a criar aqui uma potencial lead para o vosso negócio, não podem dizer estou a contactar para lhe apresentar a minha empresa. Porque o senhor vai dizer assim, mas eu pedi-lhe alguma coisa, não me chateie lá com isso, não é? Exatamente. Porque eu estou a dizer que o objetivo do meu contacto é do meu interesse. É do teu benefício e Não não do pode. dele. Exato. Se vocês não tiverem um objetivo claro para escrever um e-mail, não escrevam. Gastem o vosso tempo, invistam o vosso tempo a arranjar aqui um motivo conquistador. E este motivo tem que ser do interesse do cliente. Como é que tu transmitias? Dá-me um exemplo de como transmites o assunto na ótica do benefício do cliente, só para o nosso público ficar com esta Por ideia mais exemplo, clara. se eu tiver que apresentar a Enérgica... Imagina, venho apresentar a minha empresa e os meus serviços de consultoria e formação, o resto, ok? Como te transforma? Excelentíssimo Sr. Manuel, eu sou Judite, estou a contactá-lo da empresa Enérgica, somos uma entidade especialista em formação profissional na área comercial, temos uma formação na área das equipas de vendas, com uma taxa de sucesso enorme nas equipas que já ministramos, conseguindo em média superar ou aumentar o volume de vendas em 20%. Gostávamos muito de ter a possibilidade de vos apresentar para a vossa equipe. Ou seja, na verdade, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que eu tenho um motivo maior para contactar aquela empresa, Para benefício com dele. resultado para o Para lado ele. de lá. E este é o e-mail que maior sucesso tem, não tenho nenhuma Certo, dúvida. certo. Quem somos, porque é que estamos a contactar, e depois é muito importante nós deixarmos aqui um caminho, uma ação seguinte, um follow-up, o seguimento, que é o que é que vai acontecer a seguir. Porque muitas vezes isto também fica perdido nos e-mails. E eu vou outra vez aos e-mails de apresentação São das os empresas. e-mails esporádicos que caem sem ligação e conexão nenhuma entre eles, não é? Exato. Ou Sem seja, haver aqui uma lógica de de continuidade. continuidade da relação. Senhor, eu sou a Enérgica, é uma empresa, não sei o quê, anexo o catálogo de formação. Muito Então. obrigada, cumprimentos. Adeus. A probabilidade disto cair em algum sítio com retorno é um tiro, É muito pequena. é muito pequena. É muito pequeno. Portanto, na verdade é dizermos a seguir o que é que vai acontecer. Toma a liberdade de, durante a próxima semana, o contactar, no sentido de perceber se isto fará sentido para si. Pronto, eu já deixo ali uma ligação para uma ação futura que eu vou fazer continuar. a seguir. Exatamente. Quem somos, ao que vimos, o objetivo concreto, sempre tendo em conta o benefício deste objetivo Do cliente. para o meu destinatário e não para mim. O que é que eu vou fazer a seguir para o follow-up? Qual é o caminho, qual é a loja, qual é aqui a pista que eu vou dar no que vai acontecer a seguir? E depois despedimos-nos, é o fecho. E aqui no fecho o que é importante? É importante
mostrar-nos disponibilidade para qualquer coisa, portanto estamos disponíveis, deixar os nossos contactos, é por isso que normalmente a nossa assinatura vai com os contactos todos. Exatamente. E agradecer. E há uma frase muito engraçada, que se vê muito, não é? Que se vê muito comum, que é: agradeço imenso a sua atenção. Não sei quê. Agradeço imenso a sua atenção. Exato. Então eu agradeço. Obrigada. Porquê é que nós escrevemos a palavra agradeço muito a sua atenção? Obrigada pela sua atenção. Porquê é que nós escrevemos agradeço? Não sei. Mas é estúpido, pensem um bocadinho. Agradeço-lhe Agradeço-lhe muito, não sei o quê. Depois não agradecem. Isso acontece também nas desculpas. Pois é. Que é, não é desculpas, venho para este meio apresentar as minhas desculpas. Exato. Não está a pedir. Não está a pedir. Está a comunicar. Eu só estou a comunicar. Queres, não queres, não queres. Exato. Agradeço muito, mas isto vê-se tanto, Steve. Agradeço muito a sua atenção. Sabes porquê, Florina? Eu acredito que é esta tal confusão entre um canal escrita versus verbal. Se numa carta... Faz sentido. Faz sentido, não é? Agora, num meio que é um híbrido entre escrito e verbal, porque é quase um discurso direto, estamos quase aqui a conversar, faz sentido que eu no fim diga muito obrigada pela sua disponibilidade. Agora eu agradeço. E isto é importante. Ou seja, o e-mail é híbrido. Vamos meter isto aqui, eu acho que se calhar é um bom mindset. O e-mail é híbrido, não é escrita formal, nem é conversa informal de chat, certo, ok? É isso. E portanto eu acho que ficando aqui com esta questão é importante nós termos também esta ideia. Portanto, a diferença entre uma linguagem direta e um comentário de alguém, uma pergunta. Desculpa, Florinda. Assinatura com muita ou pouca informação. Com informação suficiente. Diz o Oliveira. Com informação suficiente. Eu diria telefone, e-mail e pouco mais. O site da empresa, eventualmente... O Oliveira está a perguntar apenas pessoal ou da empresa e pessoal? Para dar um cunho mais pessoal. Depende da relação que tem com o cliente. Eu diria que profissional sempre. Pessoal, se querem partilhar com alguém, deixem no corpo do texto dizendo partilho ainda que tenha os meus contactos na assinatura, deixo-lhe o meu contacto pessoal para qualquer eventualidade. Até porque o cliente vai se sentir... se está lá em baixo toda a gente tem, não é? É mesmo isso, Oliveira. Se está lá em baixo e faz parte do seu carinho, toda a gente vai ter. Se você o disser por escrito, ele faz vai toda a sentir-se diferença. especial e vai dizer, caramba, eu tenho acesso ao telefone pessoal daquela pessoa, vai aproximar, vai criar ali uma ligação mais forte. Tínhamos aqui outra pergunta que também a Oliveira está a colocar. As redes sociais da empresa atualizada para poder dar pistas ao destinatário também fazem sentido aparecer na base do e-mail, Judite? As redes sociais, onde a empresa está? Sim, não choca nada, até porque é comum isso aparecer, ou Facebook, ou Twitter, ou WhatsApp. Sim, faz sentido aparecer. Às vezes o que complica são as florzinhas e as imagens que se colocam, que aquilo só é ruído à informação. A assinatura existe, automática nos e-mails existe para facilitar o interlocutor a rapidamente ter ali acesso à informação. Portanto, claro que é um veículo de comunicação importante. Se têm olha, se são LAC, por exemplo, era giro porem lá o logozinho do LAC, dizendo que são LAC. É uma forma ótima de comunicarem aquilo que é importante comunicarem da vossa marca. Agora, não ponham ruído a mais. As florzinhas, os sombreados, aquelas coisas que dificultam a leitura. Okay. A Isabel também tinha ali uma abordagem de que ela não gostava de comprimento, mas eu agora já perdi a noção, já deve estar mais para trás. Mas depois também damos feedback à Isabel. Que ela estava a dizer que era uma expressão que usavam com ela e que ela também não gostava nada. Portanto, no términos, é pesada, Isabel. Pesada! Ai, pesada! Não, também não gosto, Isabel, está certo. Pesada. Porque são termos muito institucionais às vezes. São muito escritos. E são de leitura, exato. De são de escrita, não são verbais. E quando passamos para o verbal, aquilo que é de escrita passa assim uma coisa muito pensada, muito elaborada. Não é uma coisa para mim, não é uma coisa empática, é uma coisa mais fria. E portanto essas saudações são eu volto a sublinhar. E-mail é algo de híbrido entre o formal, excessivamente formal e o informal, e entre, como tu dizes, Judite, entre a escrita e a oralidade. E há que encontrar aqui aquele ponto, aquela linha que nos separa, como dizia a nós, aquela linha que é de facto o equilíbrio destas duas coisas. Que às vezes é difícil, mas o bom senso, que é uma coisa também difícil de explicar, acaba por aparecer. Ok, na despedida, Judite, que forma de despedir? Porque isto às vezes também é controverso. Certo, a despedida tem que combinar com a saudação. Claro. Se eu utilizei um excelentíssimo senhor, eu não vou dizer beijinhos, não é? Se eu utilizei o atenciosamente, eu não vou dizer até logo. Ou até já.
Agora, se eu usei o viva, eu posso dizer, ainda que eu no final diga, Florinda, eu conto dar-te feedback durante a próxima semana. Até já. Pode ser, não é? Se a relação permite, não é? Claro. Alinhado, ou seja, alinhado a entrada do e-mail, a saudação com... Sempre alinhada com a despedida. Não é? E aquela palavrinha que eu não gosto nada, tal como o caro, que normalmente quem põe o caro na saudação põe o grato ou o grata. Mas eu não gosto do caro e o outro já não tenho tanta alergia. É verdade. Não uses, Florinda. Comigo, pelo menos. Contigo eu não uso, já sei que não gosto. Grata, grato. Eu percebo porque é que já me explicámos, nós já falámos sobre isto. Exato. Grata ou grato é uma palavra, a Florinda diz que gosta porque remete para... eu também gosto, mas é uma palavra... Para ser sentida, não é? Para ser sentida. Não é para Eu ser estou dita. muito grata, eu sinto isso. Não é para verbalizar. Verbalizada perde algum o power. encanto no Perde. teu parecer, não é? Grata. Grata é uma coisa, mais uma vez, parece que é uma coisa fria. Obrigada. Obrigada, Muito o atenciosamente, obrigada. os melhores cumprimentos, o até breve. Obviamente, no até já, ou até lá. Até lá, exato. Apesar de ser lá, fica Sim, agradável, sim, não é? até quinta, ou até breve. Mas estar alinhado com a relação que nós temos, eu acho que essa é uma boa dica, Sim. estar alinhado com a forma como começamos e com o tipo de relação que nós temos com o nosso interlocutor. Certo. E lembrar, híbrido. E-mail é híbrido. Eu acho que nunca tinha pensado nisto, mas agora vou dizer isto muitas vezes. E-mail é híbrido. É algo entre formal e informal, tem aqui um ponto de equilíbrio, e é algo entre verbal e escrito, que também tem um equilíbrio muito grande. É isso mesmo. Portanto, ficam estas dicas fantásticas e já nos estamos a Penso que não esticar me esqueço de nada. 35 minutos. Estamos a e conseguir chegar aos 30. Não, na próxima vamos chegar aos 30. Andamos com esta máxima que é, vamos fazer lives de 30 minutos no máximo, dito, vamos. Depois sentamos aqui e apesar de vocês não estarem ao pé de nós, é como se estivessem, porque nós sentimos que de facto estamos numa conversa e estamos próximos de vocês, portanto, vocês conseguiram criar aqui este sentimento de group, peer group, que é espetacular e temos muitas pessoas que nos acompanham desde o início, é muito bom. Ou até já, diz o Oliveira, recorda-nos a publicidade de uma campanha telefónica. Até já. Até já. Até lá. Muito bem. Ok, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Na próxima live, quinta-feira. Quinta-feira é feriado. Exato, era isso. Era isto que queríamos partilhar convosco. Portanto, como quinta-feira é feriado, nós vamos aceder ao feriado e vamos ter aqui... Vamos deixar-vos em paz. Não vamos penalizar o vosso descanso. E, portanto, em vez de quinta-feira, excepcionalmente, encontrar-nos-emos na sexta-feira às 3 da tarde. Certo. E na sexta-feira, fica já aqui a continuação da comunicação digital e vamos para as redes, porque tivemos muitas pessoas a pedir vendas por catálogo, usar as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, todas essas redes onde nós fazemos conversações informais e de interação com os nossos interlocutores e potenciais clientes. Vamos trabalhar também um bocadinho isso, vamos compilar uma série de princípios que nós achamos interessantes para nós integrarmos nesse processo e esperamos, porque cada vez mais isto é inevitável. É a geração milênio não só, não é? Isto está a ser generalizado e as empresas cada vez mais têm um processo de comunicação muito consistente a trabalhar todas estas áreas. Isso Portanto, fica para sexta-feira. Sexta, às 3, aqui. Foi um prazer. Beijos. Fiquem bem. Adeus. Beijos. Tchau.